Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando a todos e conclamando meus pares a apreciação da ata da última sessão. Não havendo nenhuma retificação à mesma, dou-a por aprovada. Dois primeiros processos estão sendo adiados face à ausência justificada do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior. É o processo 88781 e 77697. O primeiro, requerente Míria de Fátima Pinheiro, o segundo, José Rogério Salles. Processo 175.389, representação, entidade de classe, utilização de cadastro de associados, representante do Ministério Público Eleitoral, representado Valnei Souza Correia. Relator, doutor Pedro Francisco, com a palavra. Trata-se de representação por propaganda eleitoral irregular oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Valnei Souza Correia, que como ex-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária estaria enviando carta aos profissionais da categoria regularmente inscritos no referido Conselho para que votassem nos candidatos a deputado federal e senador, respectivamente, Ademir Bruneto e Wellington Fagundes, no pleito 2014. A representação se baseou em denúncia anônima de um suposto médico veterinário que encaminhou cópia xerografada da carta por ele recebida com carimbo dos Correios datado do dia 26 de setembro de 2014, modalidade impresso. Aduz o representante que o representado se utilizou do cadastro de associados do Conselho de Classe ao qual pertence para pedir voto aos candidatos de sua preferência por meio de cartas com roupagem eleitoral, atraindo a incidência de multa prevista no artigo 57-E da Lei Eleitoral. Requer, ao final, que liminarmente e inaudita altera a parte, a expedição de ofício dos Correios e Telégrafos requisitando-se informações acerca do impresso, postado na data indicada na agência Bom Despacho, notadamente a quantidade do referido impresso, bem como os nomes e endereços dos destinatários. Postula ainda pela condenação do representado à pena de multa prevista no parágrafo 2º do artigo 57-C da Lei das Eleições. Liminar concedida pela juíza auxiliar doutora Ana Cristina Silva Mendes, com expedição de ofício aos Correios, que prestou informações e juntou documentos. Após várias tentativas infrutíferas, o representado fora finalmente intimado e se manifestou nos autos negando em parte as alegações contidas na representação. Esse é o relatório. Procuradoria. Senhor presidente, eu ratifico os termos da representação e impugno para que ela seja julgada procedente. Devolvo a palavra, eminente relator. Observo inicialmente que o Ministério Público Eleitoral recebeu uma delação anônima, possivelmente de um profissional pertencente à entidade de classe da qual o representado fora presidente, dando conta de irregularidades na propaganda eleitoral. É certo que a Constituição Federal veda o anonimato, artigo 5º, inciso 6, mas o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm admitido delação anônima sob certos condicionamentos, como se pode observar abaixo. Eu transcrevo aqui um julgado do Supremo Tribunal Federal que, em síntese, permite que, após o recebimento de uma denúncia anônima, o órgão possa promover diligências cautelosas no sentido de identificar a verossimilhança desses informes e, caso constate elementos suficientes, venha a instaurar um procedimento completamente desvinculado daquela denúncia anônima. Então, são esses os termos do julgado do
STF, que também prevalece o mesmo entendimento no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, eu vou poupá-los da leitura da transcrição que faço aqui em meu voto e vou prosseguir um pouco mais adiante. Penso que o mesmo disciplinamento deva ser observado no campo das representações por propaganda eleitoral, pois se assim o é na seara do direito penal, que tutela a liberdade do agente, não há de ser diferente no campo do direito eleitoral, que cuida da preservação da lisura do exercício dos direitos políticos, podendo imputar multa ao infrator por violação da legislação, alcançando apenas o seu patrimônio. No caso presente, logo após o recebimento da denúncia anônima, o Ministério Público Eleitoral diligentemente adotou providências para confirmar a idoneidade daquela delação, requisitando informações aos Correios, exatamente porque na carta apresentada constava sinais de postagem por aquela empresa pública federal. Como resultado das diligências, elementos concretos dos fatos delatados foram reunidos, justificando a propositura da representação por propaganda irregular. A folha 6 encontra-se a cópia da carta encaminhada e assinada pelo representado e endereçada aos colegas de profissão, na qual expressa: prezado colega, como ex-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e ex-presidente do INDEA, tomo a liberdade de me dirigir a você, colega de profissão, para pedir apoio a dois companheiros de muitas lutas, os médicos veterinários Ademir Bruneto e Wellington Fagundes, que sempre assumiram cada um em sua esfera de atuação posições políticas em defesa da nossa categoria. Eu vou suprimir um trecho da carta e ao final vem a seguinte conclusão. Portanto, é inegável a importância destes profissionais para o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado. Para continuar o trabalho em benefício das nossas profissões, é que peço o seu voto de seus familiares e amigos para reelegermos o deputado estadual Ademir Bruneto, número 13000, para mantermos nossa representação na Assembleia Legislativa e elegermos um senador da República da nossa categoria, que é o deputado federal, por 6 mandatos, o Wellington Fagundes, 222, para o Senado. Desde já agradeço a atenção, o voto e vamos à luta. Médico veterinário Valnei Souza Corrêa. Ratificando os termos da denúncia em sua defesa, o representado aduz que remeteu 2.647 cartas para diversas pessoas, dentre as quais se incluíam amigos e parentes e não apenas colegas de profissão. Sua declaração, portanto, vai além do que consta da representação e, ao mesmo tempo, evidencia que o principal foco da correspondência eram os profissionais filiados ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso, haja vista a invocação de sua qualidade de ex-presidente daquela entidade logo no início da mensagem e o pedido de voto com o fim de se continuar o trabalho em benefício das nossas profissões. Como dedução lógica, sendo o público-alvo das mensagens os colegas de profissão, veterinários e zootecnistas do Estado, considerando ainda o número de destinatários e a posição assumida pelo representado no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado, é muito provável que tenha feito uso do cadastro dos associados daquela entidade, embora o representado alegue que se utilizou de algumas informações pessoais e outras encontradas na internet. O Ministério Público Eleitoral acentua que resta evidente que o representado se valeu de prerrogativa de acesso irrestrito ao cadastro de associado do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso, e especificamente os nomes dos profissionais da categoria e respectivos endereços para pedir voto aos candidatos de sua preferência através de cartas com roupagem institucional. Contudo, não há nenhuma menção na representação, tampouco qualquer indício de prova nos autos da participação do referido conselho de classe nesse ato. Além disso, não se discute que o representado apresentou-se na condição de ex-presidente do referido conselho, portanto, não estava praticando nenhum ato em nome da entidade de classe. A Diretoria Regional dos Correios de Mato Grosso, em ofício que consta dos autos, informa que a postagem da modalidade impressa exige uma cota mínima e que, no caso, foram postados
2.647 impressos conforme comprovante. Ao mesmo tempo, afirma que essa modalidade de postagem não exige a identificação do remetente, mas que há indícios de que os impressos foram remetidos pelo senhor Valnei Souza Correia, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A imputação constante da inicial é a do artigo 24, inciso 6 da Lei Eleitoral, que assim dispõe: é vedado a partido político e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie procedente de entidade de classe ou sindical. Diante do que restou apurado nos autos, pelas informações dos Correios e pela confissão do representado, constata-se que Valnei Souza Correia remeteu 2.647 correspondências solicitando apoio eleitoral aos candidatos Ademir Bruneto e Wellington Fagundes. Não se pode afirmar com certeza se para esse desiderato o representado tenha se utilizado do cadastro da entidade de classe, com ou sem anuência dela. Há evidência de que possuía a relação dos filiados em função de ter exercido a presidência do órgão classista, mas prova irrefutável não há. Nem mesmo há informação de quantos são os médicos veterinários filiados à entidade de classe no estado de Mato Grosso. Nota-se que também não há prova de que recursos financeiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso foram despendidos para a remessa das correspondências. Portanto, o fato provado não se subsume à hipótese legal invocada na representação. Afastada completamente a participação da entidade de classe nos fatos provados e ausente prova irrefutável de que o representado tenha se utilizado do cadastro eletrônico sem anuência do órgão, também não se pode cogitar da aplicação da norma prevista no artigo 57-E da Lei Eleitoral, que veda a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. Pertinente observar que a proibição contida no artigo 24 da Lei Eleitoral, objeto da representação, dirige-se aos partidos políticos e aos candidatos beneficiados, sendo certo que a mesma não foi formulada contra os partidos e nem contra os candidatos Ademir Bruneto e Wellington Fagundes, mas em desfavor de Valnei Souza Correia, que não foi candidato nas eleições de 2014. Por todas essas razões, entendo que a representação deva ser rejeitada, ressalvando apenas a hipótese de analisar os fatos sob a ótica da doação estimável em dinheiro no valor da postagem das correspondências R$ 2.249,95, conforme comprovante de pagamento que está nos autos, com repercussão nas respectivas prestações de contas dos candidatos beneficiados, caso ainda seja possível. Desse modo, rejeito a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral contra Valnei Souza Correia, julgando extinto o processo com exame de mérito nos termos do artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil. Esse é o meu voto.
Como vota o doutor Pampado? Não teve sentença lá no juiz de Bahia, né? Não. A sentença está sendo agora. Foi aquele caso em que deu início na época, mas aí houve a mudança da competência para a corte. Tá. Eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Doutor Lídio? Doutor Flávio? Acompanho o relator, Excelência. Doutor Ricardo? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo, senhor presidente. Proclamo, então, o resultado. É improcedente a representação, extinguindo com resolução de mérito, doutor? O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do voto do doutor relator. Processo 117.796, prestação de conta, requerente Weiner Neves de Freitas. O parecer é pela aprovação das contas com ressalvas. Relator, doutor Pedro Francisco, com a palavra. Trata-se de prestação de contas do candidato Weiner Neves de Freitas, referente aos recursos arrecadados e despendidos nas eleições de 2014, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PDT. A Controladoria a CCIA ofertou relatório preliminar para expedição de diligências acerca das ocorrências apontadas, tais como divergências entre a prestação de contas em exame e a imediatamente anterior, receitas, despesas e análise da movimentação financeira. Devidamente intimado, o candidato se manifestou apresentando esclarecimentos e novos documentos. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA opinou pela aprovação das contas com ressalvas, considerando que as inconsistências encontradas não apresentam maior gravidade, nem comprometem a regularidade das contas. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com ressalva da presente conta. Esse é o relatório. Senhor presidente, eu mantenho o parecer. De fato, como salientado pelo órgão técnico deste tribunal, bem como pelo Ministério Público Eleitoral, as falhas que remanesceram na prestação de contas respaldam a aprovação com ressalvas, vez que não comprometem a regularidade das contas. O candidato juntou farta documentação que possibilitou extensa análise dos recursos recebidos e aplicados na campanha eleitoral 2014, na qual concorreu ao cargo de deputado estadual. A inconsistência verificada em relação à divergência entre a prestação de contas em exame e a imediatamente anterior, relativa à aquisição, doação de bens móveis ou imóveis no valor de R$ 1.200, resultou de um equívoco na classificação da receita estimada em dinheiro como aquisição, doação de bens móveis e ou imóveis, quando o correto seria locação, cessão de bens móveis ou imóveis, conforme se extrai do próprio relatório preliminar. Em relação às receitas, o apontamento se reportava a suposta ausência de informações sobre os preços praticados no mercado, com a respectiva indicação da origem da avaliação, documentação fiscal ou pesquisa de mercado dos bens móveis constantes dos recibos eleitorais que estão nos autos. Apresentadas tais informações, embora demonstrado que os preços em algumas doações foram praticados acima do preço de mercado, não comprometem a regularidade das contas de modo a justificar a sua rejeição. Quanto às impropriedades referentes às despesas, como destacado no bem lançado parecer ministerial, o candidato, entre aspas, logrou apresentar documentos e justificativas capazes de afastar a suspeita de prática de Caixa 2 com relação a 6 delas, as quais
a bem da verdade referem-se a doações estimáveis em dinheiro devidamente declarada na prestação de contas. Concluo, pois, que as irregularidades que se mantiveram na prestação de contas não ensejam a sua desaprovação, mas tão somente o apontamento de ressalvas. Com essas considerações, em harmonia com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo pela aprovação com ressalvas das contas do candidato Weiner Neves de Freitas relativas à campanha eleitoral 2014. É como voto, senhora presidente. Como voto, doutor Pampado? De acordo com o voto do relator. Doutor Lídio? Também manifesto-me de acordo. Doutor Flávio Bertin? Com o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira? Com o relator, excelência. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Weiner Neves de Freitas nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Lídio, parece-me que quer fazer uso da palavra. Sim, presidente. Está com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Semana que vem eu estarei no Conselho Nacional de Justiça, né, em razão daquela reunião da programação das metas anuais, e de maneira que eu queria solicitar que seja convocado para terça-feira o Dr. Pampado, e diante da impossibilidade dele estar presente na sessão de quinta, que fosse convocada a doutora Ana Cristina, né, para que, sem prejuízo do Geton. Senhor presidente, também quero Só. informar que na semana que vem eu não vou participar das sessões de terça e de quinta-feira, para que seja convocado o suplente. Anotado já. E quero também anunciar que no mês de maio nossas sessões de julgamento voltarão à regularidade às terças e quintas-feiras, né? E vou aproveitar antes de encerrar a sessão de fazer um breve esclarecimento a todos, mas faço questão até de desligar o microfone. Eu estou vendo aqui
Infelizmente eu tenho 4 filhas, uma é dentista, 2 fizeram, não quiseram, e a pequena resolveu. Vamos ser execrado, né? Pois é. Mas eu quero agradecer imensamente a solidariedade de todos os senhores e declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado.